O som monótono e insistente da chuva fustigava as persianas de plástico do apartamento em arroios, marcando o compasso lento de uma tarde que se recusava a morrer. Helena mantinha os olhos baixos, fixos no pequeno retângulo de veludo gasto que repousava sobre a mesa de fórmica da cozinha. As suas mãos tremiam ao de leve, uma vibração minúscula que ecoava a exaustão dos últimos dias, do hospital, do velório, da terra úmida a cobrir o caixão. Ao levantar a tampa com dobradiças frouxas, uma lufada espessa invadiu o ar abafado e cinzento da divisão. Era o cheiro agudo e inconfundível a naftalina, espessamente misturado com o pó adocicado de alfazema seca, a essência exata das gavetas da avó Teresa, um odor que a transportou de imediato e com uma violência silenciosa, para um tempo de segurança que acabara de ser definitivamente extinto. No fundo, forrado a um cetim encardido pelo tempo, jazia o pregador. Helena estendeu a mão hesitante. As pontas dos seus dedos encontraram o frio metálico e opaco da peça, traçando os contornos irregulares do vidro esculpido, tocando naquilo que, para ela, não era um adorno, mas um fragmento materializado da mulher que a criara. Agarrou-o com uma força desproporcional à fragilidade do objeto, como quem lança uma âncora num mar de luto vertiginoso, procurando desesperadamente um ponto de gravidade, um peso físico que a impedisse de desabar por completo perante a vastidão da sua perda. Vais ficar a olhar para essa tralha a tarde toda. A voz de Diogo cortou a densidade do momento com a precisão de uma lâmina romba. Ele estava encostado ao batente da porta da cozinha, de braços cruzados, o olhar varrendo a caixa e o rosto da mulher, com um tédio mal disfarçado. Helena não levantou a cabeça de imediato, permitindo que a frieza do metal continuasse a ancorar a sua respiração trêmula, enquanto tentava processar não apenas a ausência esmagadora da avó, mas o isolamento gélido que agora parecia revestir as paredes da sua própria casa. É da avó, murmurou ela, a voz muito frágil, arrastando-se pelo espaço curto que os separava, quase engolida pelo ruído incessante da chuva lá fora. É lixo de latão, retorquiu ele. Descolou-se da porta com um suspiro ruidoso de exasperação. Isso compra-se ao quilo na feira da ladra. Pensei que ela te tivesse deixado algo de jeito. Não velharias a cheirar a mofo. O desdém nas palavras dele não tinha qualquer relação com avaliações ou conhecimentos de joalharia antiga. Helena sabia disso, sentindo o nó na garganta apertar-se. Era apenas o reflexo mecânico da sua habitual incapacidade de habitar a dor do outro, uma demonstração clara da sua crônica impaciência emocional perante qualquer sentimento que não lhe pertencesse ou servisse. Para Diogo, o luto profundo da esposa não passava de uma inconveniência doméstica, um atraso aborrecido numa rotina que ele exigia que girasse exclusivamente em torno das suas próprias vontades e necessidades. Helena apertou o pregador contra a palma da mão, sentindo os bordos opacos cravarem-se na pele de forma quase punitiva. Não disse mais nada, apenas fechou a tampa da caixa de veludo com um movimento lento e resignado, guardando no escuro o cheiro a alfazema e a lembrança da única pessoa que a amara incondicionalmente, enquanto a chuva continuava a bater de forma implacável nas persianas, encerrando-os num apartamento onde o ar se tornava cada vez mais rarefeito, denso de um ressentimento que começava silenciosamente a criar raízes. Essas raízes alimentaram-se, nas semanas seguintes, do pânico que se instalou no apartamento. O zumbido elétrico e arrastado do frigorífico cortava o silêncio das 3 da madrugada, a única constante numa casa onde a segurança
se desmoronava a cada dia. Sobre a mesa de jantar, empurrada para um canto, repousava uma pequena montanha de envelopes com janelas de celofane. As cartas de cobrança acumulavam-se, fechadas, exibindo timbres de bancos e de fornecedores de energia como ameaças silenciosas que nenhum dos dois ousava verbalizar. O cheiro na sala era denso, quase palpável, uma mistura ácida de café requentado, esquecido no fundo de uma caneca manchada, e o suor, nervoso e espesso, de Diogo. Ele estava curvado sobre a mesa, iluminado apenas pela luz azulada e fria do ecrã do portátil, que lhe esculpia o rosto numa máscara de fadiga e desespero contido. Desde que o despedimento da agência de marketing se consumara, as madrugadas tinham esta textura gélida. A subida implacável da Euribor tornara-se o fantasma que assombrava as paredes de Arroios, mas a emasculação de Diogo, o seu terror absoluto perante a falha, travestia-se de uma arrogância intelectual feroz. Helena parou no limiar da porta, apertando o tecido do roupão contra o peito. Pisava o chão de taco com a leveza milimétrica de quem caminha sobre cascas de ovos. A sua respiração era curta. Já é tarde. A voz dela saiu fraca, raspando no silêncio. O clique agressivo do rato foi a primeira resposta. Diogo não virou a cabeça. O dinheiro não dorme. A frase soou mastigada, defensiva. Alguém tem de pensar a longo prazo nesta casa. Helena baixou os olhos para as cartas espalhadas. O aviso de incumprimento da prestação da casa espreitava por baixo de um folheto de supermercado. O dinheiro das poupanças, o fundo de maneio, que lhes garantia o teto, fora engolido numa questão de dias. Diogo, num misto de pânico e delírio de grandeza, injetara tudo numa startup obscura que cruzava criptomoedas com turismo de nicho. Diogo, as cartas do banco. Tentou ela, a voz a tremer ligeiramente. Lixo burocrático. Ele cortou-a, ríspido, as mãos a baterem no teclado com uma força desnecessária. Falta de visão. Gente medíocre que não entende o mercado. Daqui a um mês, o investimento triplica e calo-os a todos. Não me chateies agora com trocos. O não dito pairou entre eles, pesado e sufocante. Helena tentava, dia após dia, costurar uma ilusão de normalidade, dobrando a roupa, limpando o pó, fingindo que o chão não estava a abater por debaixo dos seus pés. Mas a sua cegueira voluntária começava a apresentar fissuras profundas. O desdém dele já não a protegia do frio que se instalava no fundo do estômago. O medo do despejo não era uma ideia abstrata. Era o som daquele rato a clicar. Era o suor na testa do marido. Era a ruína a entrar-lhes pela porta adentro, enquanto Diogo, cego pelo próprio ego, continuava a acelerar em direção ao abismo. A semana seguinte trouxe o inevitável colapso dessa frágil fachada. O telefone de Diogo tocou 2 vezes durante a manhã, um som insistente de números anônimos que o fez fechar o portátil com um estrondo e começar a andar de um lado para o outro na sala estreita. Quando finalmente parou, os olhos dele fixaram-se em Helena, que dobrava toalhas perto da janela. O ar no apartamento pareceu subitamente encolher, sugado pela tensão que irradiava do corpo rígido dele. Ele cortou a distância entre os dois num instante. Vai buscar aquela porcaria que a tua avó te deixou, ordenou, a voz baixa, mas carregada de uma urgência perigosa. Aquela lata velha na caixa de veludo. Vais amanhã à Baixa, a uma daquelas lojas de ouro vivo na Rua da Prata. Dão dinheiro na hora por qualquer lixo de metal. Helena recuou instintivamente contra o parapeito, a voz presa na garganta seca. Mas tu disseste que não valia nada, balbuciou. É só uma recordação dela. Não vai resolver.
A respiração pesada de Diogo invadiu o espaço pessoal dela antes que pudesse terminar a frase. Os dedos dele dispararam e fecharam-se em torno do braço direito de Helena. Não foi um toque de persuasão. Foi um torno. A força excessiva enterrou-se na carne dela, bloqueando a circulação. Os nós dos dedos dele brancos de raiva. Não me testes, Helena, sibilou ele, o rosto a centímetros do dela. Não temos tempo para sentimentalismos de merda. Precisamos de liquidez. Amanhã, vais lá e trazes o que te derem. 50 euros que sejam. Não me interessa. Vais fazer exatamente o que te digo. Lá fora, o som estridente e rasgado das gaivotas cortou o ar, um guincho agudo e predatório que se sobrepunha ao ruído abafado e contínuo do trânsito na Avenida Almirante Reis. Helena olhou para a mão dele, a esmagar-lhe o braço, e no meio da dor aguda, a neblina dissipou-se. A obsessão repentina pelo pregador era um pretexto absurdo. O dinheiro que aquela peça pudesse render não pagaria sequer os juros das dívidas dele. A verdadeira intenção dele não era financeira. Ele queria a submissão absoluta. Queria arrancar-lhe a última coisa que lhe pertencia, o último refúgio emocional, apenas para quebrar a sua resistência e arrastá-la consigo para a lama da sua própria humilhação. Pela primeira vez em quase 10 anos de casamento, Helena não sentiu apenas o habitual desespero ou cansaço. Sentiu um medo real, frio e puramente físico, a paralisar-lhe os músculos. Eu vou, sussurrou ela, as palavras a saírem num fio de voz trêmulo. Larga-me. Eu vou amanhã de manhã. Ele soltou-a com um movimento brusco, um meio empurrão desdenhoso, e virou-lhe as costas de imediato, assumindo que a obediência dela era a única ordem natural das coisas. Helena ficou encostada à janela, a massajar a pele vermelha do braço, enquanto o coração lhe batia com a violência de um animal encurralado. A manhã seguinte nasceu fria e cinzenta. Em vez de descer em direção à baixa e as montras berrantes com letreiros de neon das lojas de penhores, Helena caminhou na direção oposta, subindo a calçada do Chiado. O aperto no braço ainda latejava sob a manga do casaco de lã, uma lembrança tátil e dolorosa que a impulsionava para a frente. Entrou num escritório discreto, situado no segundo andar de um edifício pombalino de tetos altos. O ar ali dentro era denso, impregnado com o cheiro a cera de abelha polida em madeiras antigas e a poeira fina de papel seco. Não havia ruído de trânsito, apenas o tic-tac meticuloso de um relógio de pêndulo no canto da sala, que marcava os segundos com uma indiferença solene. O avaliador, um homem idoso de gestos precisos e contidos, recebeu a velha caixa de veludo. Helena sentou-se na cadeira de pele, mantendo as mãos firmemente entrelaçadas no regaço, e observou em silêncio. O clique seco da lupa do joalheiro, a encaixar-se na órbita do olho do homem, soou inesperadamente alto. Ele acendeu um pequeno candeeiro de braço articulado. Sob o feixe direto da luz halógena, a peça que Diogo chamara de lixo de latão transformou-se. O metal não era opaco. O vidro moldado capturou a luz branca, devolvendo um brilho iridescente, quase etéreo, que parecia ganhar vida própria no contraste com as sombras do escritório. O tempo pareceu suspender-se. A dinâmica da sala encolheu-se até se concentrar inteiramente no espaço entre o rosto do avaliador e as suas mãos enluavadas. Helena fixou-se nas microexpressões do homem. O vinco na sua testa desfez-se lentamente. A sua respiração sofreu uma pausa quase imperceptível, uma hesitação de um segundo antes de ele rodar o pregador com uma reverência súbita e delicada. O tic-tac do pêndulo parecia agora distante,
abafado pelo bater acelerado, compassado e ensurdecedor do coração de Helena contra as próprias costelas. Minha senhora, a voz do avaliador soou límpida, quebrando a estática do ar. Isto não é latão. O que tem aqui é uma peça autêntica de René Lalique. Anos 20. Vidro opalescente, ouro e esmalte. É uma raridade absoluta, num estado de conservação imaculado. Ele retirou a lupa com um cuidado cirúrgico e olhou-a diretamente nos olhos. Num leilão adequado, o valor base de licitação rondará os 90.000 euros. 90.000 euros. A sala pareceu girar por uma fração de segundo. As palavras do avaliador não trouxeram à mente de Helena imagens de luxo, de viagens ou de riqueza material. O choque que a atravessou foi de uma natureza completamente diferente. Foi uma revelação silenciosa, vertiginosa e absoluta. O bilhete de saída da sua própria miséria, a chave para abrir a jaula em que o seu casamento e a sua vida se haviam tornado, estivera sempre ali. Esteve sempre na palma da sua mão, guardado numa caixa com cheiro a naftalina que o marido desprezara. Enquanto o avaliador continuava a falar metodicamente sobre catálogos internacionais e certificados de autenticidade, Helena sentiu algo dentro de si estalar de forma definitiva. O medo físico e o desespero que a tinham paralisado na noite anterior evaporaram-se, substituídos por uma clareza gélida e cortante. Naquele exato instante, sentada na penumbra elegante do chiado, a mulher submissa, exausta e assustada, deu o seu último suspiro. Em seu lugar, com a postura agora perfeitamente ereta e os olhos fixos na iridescência do vidro sobre a mesa, nasceu a estratega. O regresso a Arroios foi feito com a precisão mecânica de um fantasma. Antes de cruzar a porta do apartamento, Helena passou por uma dependência bancária. O clique surdo e definitivo de fechar a gaveta do cofre metálico reverberou-lhe nos ossos, selando a sua herança numa escuridão impenetrável. Quando finalmente rodou a chave na fechadura de casa, a noite já caíra sobre Lisboa. Diogo esperava-a na sala. A luz amarelada do velho candeeiro de pé projetava sombras duras e angulosas sobre o seu rosto, sublinhando os vincos de uma ansiedade raivosa. Ele não perguntou como tinha sido o seu dia. Estendeu apenas a mão, a palma virada para cima, num gesto de cobrança silenciosa e autoritária. Helena engoliu em seco. O sabor metálico da adrenalina inundou-lhe a boca, amargo e elétrico. Baixou os ombros, curvando o pescoço na exata angulação de derrota que ele esperava ver. Abriu a boca, mas deixou o silêncio instalar-se primeiro. Um silêncio denso, pesado. Não o tenho. A respiração de Diogo parou. A mão dele permaneceu suspensa no ar durante uma fração de segundo antes de cair ao longo do corpo. Como assim? Não o tens? A voz dele saiu num murmúrio sibilante, contido e perigoso. Perdi-o. Ela fixou os olhos no tapete puído, no metro. Havia muita gente na carruagem, na baixa chiado. Quando dei por mim, a mala estava aberta. A caixa desapareceu. A explosão veio como um golpe seco. Diogo pontapeou a mesa de centro. O som da madeira a estalar misturou-se com os insultos cuspidos entre dentes. Chamou-lhe inútil, estúpida. Culpou-a pela ruína iminente, pelo abismo financeiro que ele próprio cavara. Helena aceitou cada palavra sem pestanejar. Encolheu-se no sofá, os olhos marejados de lágrimas cirurgicamente calculadas. Vestia a sua habitual vulnerabilidade como uma armadura impenetrável. A sua submissão, outrora o sintoma da sua asfixia, era agora a sua arma tática mais letal. Ele andava de um lado para o outro na sala estreita, a respiração ofegante, as mãos a puxar os próprios cabelos numa demonstração patética de desespero impotente. Acreditava,
com a cegueira arrogante que sempre o caracterizara, que detinha o controlo absoluto da narrativa. Via apenas uma esposa incompetente e aterrorizada. Não via a presa transformar-se em predador. Não sentia a teia burocrática e emocional que começava a apertar-se à sua volta. Helena manteve-se calada. Cada pausa sua sugava o oxigênio da divisão, deixando Diogo debater-se sozinho no vazio das suas próprias falhas. Ele era, a partir daquele momento, um homem condenado a afogar-se nas suas próprias dívidas, e ela recusava-se terminantemente a financiar a sua ruína. Enquanto ele gritava com as sombras projetadas na parede, Helena apenas o observava, fria e distante, a organizar o desfecho daquela vida incomum. A ruptura consumou-se dias depois, não com a explosão dramática que Diogo talvez antecipasse, mas com a precisão cirúrgica de uma amputação. Quando ele regressou de mais uma madrugada de deambulações infrutíferas, encontrou 2 sacos de viagem à porta do apartamento e a fechadura mudada. Não houve gritos do lado de dentro. Apenas o silêncio liso de uma decisão irrevogável. A transição daquele espaço doméstico asfixiante para os corredores do Tribunal de Família de Lisboa fez-se com a mesma inexorabilidade. O eco seco dos sapatos de Helena no chão de mármore polido marcava um compasso implacável, compassado e firme. Ao seu redor, o farfalhar denso das togas negras dos advogados cortava o ar, movendo-se num ambiente dominado pelo cheiro acético, a cera de chão industrial e a papel de fotocopiadora fresco. Sentado do outro lado da pesada mesa de carvalho da sala de audiências, Diogo era a imagem da degradação. O fato de treino amarrotado que vestia contrastava de forma brutal com a postura ereta e a compostura intocável de Helena. O rosto dele, vincado pelo pânico das dívidas e pela privação de sono, contorcia-se numa última tentativa de retaliação. Acossado pelos credores das suas esquemas falhados, exigiu, com a voz embargada por uma agressividade gasta, metade do patrimônio. Queria compensações, queria acesso ao que sobrara, procurando desesperadamente qualquer brecha financeira que pudesse parasitar. Mas a sala de tribunal não era a sala de jantar em Arroios, e a coação física esbarrava agora no betão armado do sistema de justiça. A resposta chegou sem qualquer inflexão de compaixão, ditada com a monotonia formal do juiz. A lei era de uma clareza inegociável. Sob o regime de comunhão de adquiridos, os bens herdados eram estritamente incomunicáveis. A herança da avó Teresa estava blindada por artigos e alíneas incontestáveis. Diogo sairia daquele casamento exatamente com o que construíra nos últimos meses: o vazio absoluto e as suas próprias dívidas. Helena observou em silêncio a destruição total do ego do ex-marido, face à frieza da máquina judicial. A arrogância intelectual em que ele sempre se envolvera esfarelou-se ali mesmo, esmagada pelo peso da semântica legal. Ao olhar para as mãos que outrora lhe apertavam os braços até deixar marcas, agora trêmulas sobre a mesa do tribunal, Helena percebeu que a sua própria biologia se alterara. Não havia qualquer resquício de medo, nem a exaustão do ódio. Sentia apenas uma pena clínica, o tipo de distanciamento frio que se reserva à observação de um organismo moribundo sob a lente de um microscópio. O bater do malho de madeira do juiz não foi apenas o encerramento burocrático da audiência. Soou naquele espaço limpo e iluminado por lâmpadas fluorescentes, como o carimbo surdo na certidão de óbito do casamento. Semanas mais tarde, um outro martelo de madeira bateu, mas desta vez o eco não trouxe o frio da burocracia, trouxe antes uma libertação dourada. O pregador de René Lalique encontrou o seu novo destino
num leilão internacional, convertendo a sua herança de vidro moldado em 95.000 euros líquidos. A liquidação do crédito habitação fez-se com a simplicidade mecânica de um clique no computador. De um segundo para o outro, as paredes do apartamento em Arroios deixaram de pertencer ao banco e, mais importante, deixaram de pertencer ao passado. Uma segunda transferência seguiu silenciosa para a conta do seu irmão, a semente financeira que lhe permitiria abrir finalmente o negócio com que sempre sonhara. A luz clara da manhã inundava agora as janelas limpas da sala, atravessando os vidros sem encontrar a poeira densa da tensão que antes pairava no ar. O apartamento, agora inteiramente seu, parecia ter expandido as próprias paredes. Na cozinha, o espaço que outrora fora o epicentro da angústia noturna cheirava a renascimento. O aroma rico e reconfortante a pão fresco misturava-se com as notas torradas de um café de especialidade, apagando por completo a memória olfativa da borra requentada e do suor ácido das madrugadas de pânico. Sobre a mesa de jantar, definitivamente livre de cartas de cobrança e avisos de penhora, repousavam apenas os dossiês do seu novo trabalho, assinalando o regresso triunfante à área profissional, que havia silenciado para alimentar as ilusões alheias. Ao lado da chávena de cerâmica quente, o ecrã do telemóvel acendeu-se com uma chamada de um número não guardado. Helena sabia quem era. O desespero tem uma cadência própria, previsível. Com um movimento calmo, desprovido de qualquer sobressalto ou hesitação, deslizou o dedo sobre o vidro. O leve toque vibratório do ecrã, sob a ponta do seu indicador, confirmou o bloqueio permanente daquele contacto, cortando o último fio invisível que aprendia ao abismo. A paz profunda que se instalou nos seus ossos nesse instante não derivava dos dígitos na conta bancária. O dinheiro fora apenas o veículo, o bisturi afiado, necessário para extrair o parasita da sua vida. A verdadeira fortuna era aquele silêncio luminoso, a vastidão imaculada do espaço e do tempo, que agora lhe pertenciam por inteiro. Fechou os olhos, banhada pela claridade matinal, e os seus pulmões expandiram-se sem encontrar qualquer barreira invisível. Pela primeira vez numa década, Helena respirou de verdade, sorvendo o ar longa e profundamente, saboreando a leveza vertiginosa de quem se pertence, por fim, a si mesma. O ar que lhe encheu o peito parecia ter uma densidade diferente, mais limpa, despida da umidade pesada que durante anos impregnara as paredes daquele apartamento em Arroios. Helena abriu os olhos e deixou que o olhar vagueasse pela cozinha. Já não havia canecas sujas com restos de café ressequido junto ao lava-loiças, nem cartas com avisos de cobrança amarfanhadas sobre a mesa. A ordem que agora ali imperava não era a de uma submissão meticulosa, ditada pelo medo de desencadear uma discussão ou de pisar o orgulho frágil do marido. Era, pelo contrário, a expressão física da sua própria clareza mental. Passou a mão pela superfície lisa da bancada. O toque frio da pedra sob as pontas dos seus dedos era reconfortante, uma âncora no presente. Caminhou até a sala, onde a luz da manhã continuava a desenhar polígonos dourados no chão de madeira polida. Os ecos de Diogo, os seus passos pesados a meio da noite, os seus suspiros de frustração mascarados de superioridade intelectual, o cheiro ácido do seu suor nervoso, tinham sido varridos para fora daquelas 4 paredes. O apartamento, que em tempos fora um contentor claustrofóbico de ansiedades alheias, assumia agora os contornos exatos de um santuário. Pensou no irmão e na voz embargada de incredulidade,
quando lhe comunicara a transferência do dinheiro. Não lhe detalhara a odisseia do pregador, a humilhação evitada ou a mentira fria que a salvara. Disse-lhe apenas que a avó Teresa, na sua sabedoria silenciosa, lhes deixara uma tábua de salvação invisível. Financiar o pequeno negócio do irmão fora a forma que Helena encontrara de purificar aquela herança, transformando um objeto de luxo estático, nascido nos anos 20, num motor de futuro e dignidade para os dois. Dirigiu-se ao quarto para se preparar para o dia. A roupa que escolheu do armário meio vazio não era um escudo para passar despercebida, como fora hábito durante tanto tempo, mas uma afirmação serena de presença. O novo trabalho numa galeria de arte, para o qual fora contratada na semana anterior, exigia a sua voz, o seu olhar crítico, a sua intuição. Durante quase uma década, Diogo convencera-a, com a subtileza de uma erosão diária, de que as suas ideias eram irrelevantes, reflexos baços, num espelho que só servia para o refletir a ele. Agora, enquanto abotoava a camisa e se olhava no espelho do corredor, Helena via uma mulher que tinha atravessado o seu próprio funeral emocional para ressuscitar com uma lucidez afiada, como vidro. Quando fechou a porta de casa à chave, o som metálico não lhe trouxe qualquer sobressalto. Desceu as escadas e saiu à rua. O ruído do trânsito na Avenida Almirante Reis, que antes lhe soava a uma marcha opressiva e caótica, parecia agora o pulsar de um organismo vivo do qual ela fazia, finalmente, parte por vontade própria. Caminhou com passos firmes, sentindo o sol de inverno a aquecer-lhe o rosto. O passado era uma gaveta de cofre trancada no fundo da memória. O presente, uma rua aberta que ela começava, naquele exato momento, a desbravar. A calçada portuguesa sob as solas das suas botas já não era um obstáculo irregular, mas um mapa de infinitas direções. Cada passo ecoava com uma cadência que lhe pertencia por inteiro, desprovida da pressa ansiosa de quem foge ou do arrastar letárgico de quem se esconde. O cheiro a castanhas assadas, que começava a perfumar as esquinas lisboetas com a chegada dos dias mais curtos, misturava-se com a brisa fria que subia do Tejo. Helena respirou fundo, enchendo os pulmões até ao limite, saboreando a ausência daquela constrição torácica que a acompanhara durante os últimos anos de casada. O ar era, de facto, mais leve, quando não se tinha de partilhar o oxigênio com o ressentimento alheio. O edifício de escritórios no Saldanha erguia-se à sua frente, com a imponência de um novo começo. Ao passar pelas portas de vidro automáticas, o choque térmico do aquecimento central envolveu-a num abraço ascético, mas acolhedor. O seu reflexo nas janelas espelhadas do átrio devolveu-lhe a imagem de uma profissional segura, vestida com a sobriedade elegante de quem já não precisa de provar nada a ninguém, muito menos a um marido castrador. O convite para integrar o departamento de curadoria de uma prestigiada galeria de arte surgira na sequência de contactos antigos que ela própria reatara, usando a mesma clareza estratégica que a salvara do abismo de Diogo. Enquanto o elevador subia silenciosamente até ao 8º andar, o ecrã do telemóvel vibrou no bolso do sobretudo. Era uma mensagem com uma fotografia do seu irmão. A imagem mostrava a fachada poeirenta do armazém que ele acabara de alugar em Marvila, com as chaves balançando na mão e um sorriso largo que lhe vincava os olhos. A parte do dinheiro da venda do pregador de Lalique que Helena lhe transferira não fora um empréstimo, fora um investimento na sanidade da sua própria linhagem, um corte definitivo com a narrativa de escassez e fracasso que quase engolira a família. Ela sorriu.
um sorriso genuíno que lhe repuxou os cantos da boca, e guardou o aparelho sem sentir a menor necessidade de olhar para trás, para as sombras que Diogo, outrora, projetara sobre qualquer alegria sua. O bloqueio do número dele era apenas o selo digital de uma fortaleza que já se erguera na sua mente. O seu novo gabinete cheirava a tinta fresca e a papel impresso de alta gramagem, um aroma radicalmente oposto ao odor ácido a suor nervoso e café requentado que impregnava as madrugadas de pânico financeiro no antigo escritório do ex-marido. Helena pousou a carteira sobre a secretária de carvalho claro, alisou a superfície imaculada da madeira com a palma da mão e sentou-se. O silêncio ali era uma escolha, não uma arma passiva ou agressiva. Não havia tensões suspensas no ar, não havia a ameaça latente de uma exigência desmedida ou de um aperto violento no braço. Havia apenas a luz clara da manhã a incidir sobre a sua mesa de trabalho e a certeza irrefutável de que, afinal, a verdadeira herança da avó Teresa não fora o vidro moldado a alta temperatura, mas a coragem cristalizada que permitira a Helena estilhaçar a sua própria redoma. E agora, com os cacos do passado varridos para fora da sua existência, ela tinha o resto da vida para construir o que bem entendesse. O ecrã do telemóvel, ao seu lado, iluminou-se brevemente com uma vibração curta e discreta. Era uma mensagem do irmão, acompanhada de uma fotografia. O pequeno espaço comercial que ele sempre sonhara remodelar, agora com as paredes pintadas de fresco e as estantes de pinho alinhadas, ganhava vida graças à transferência bancária que ela fizera semanas antes. Helena sorriu, um movimento muscular natural que já não exigia esforço, nem a permissão tácita de ninguém. O sabor do café de especialidade que trouxera de casa inundou-lhe o paladar, rico e encorpado, há anos-luz da acidez requentada que marcava as madrugadas insones passadas a observar o declínio financeiro do ex-marido. Pegou na chávena de cerâmica com ambas as mãos, sentindo o calor irradiar para as pontas dos dedos, e permitiu-se observar o movimento da rua através da grande vidraça do escritório. O trânsito de Lisboa fluía lá fora com a sua coreografia ruidosa e caótica, mas o som chegava-lhe filtrado, inofensivo. Antes, a cidade parecia um cerco contínuo, um reflexo espelhado da sua própria asfixia doméstica, onde cada fatura por pagar era uma corda invisível a apertar-lhe a garganta. Agora, a metrópole era apenas um cenário, um palco amplo e luminoso, onde ela finalmente ditava a cadência dos seus próprios passos. A ausência da dívida ao banco não era apenas uma linha a zero num extrato financeiro. Era a fundação sólida sobre a qual a sua nova identidade se erguia, imune a tremores de terra emocionais. Pensou em Diogo por uma fração de segundo, não com mágoa, não com ressentimento, mas com a curiosidade clínica de quem observa uma cicatriz antiga. A lembrança dele ganhara a consistência de uma fotografia esquecida ao sol, desbotada, com as margens gastas e sem contornos definidos. Tentou recordar-se do tom exato da sua voz quando ele desdenhara da caixa de veludo, ou do peso opressivo da sua respiração sobre o seu ombro naqueles dias de pânico, mas o seu próprio corpo recusava-se a reter a memória do medo. O bloqueio digital que impusera no telemóvel e nas redes sociais fora apenas a manifestação burocrática de um exílio muito mais profundo e definitivo. Ele fora reduzido a um fantasma impotente, incapaz de assombrar uma mulher que já não habitava a mesma dimensão de submissão. Respirou fundo, enchendo os pulmões de forma deliberada e lenta. O ar do escritório cheirava a papel novo, a produtos de limpeza cítricos e a uma tênue brisa matinal
que entrava pela janela entreaberta. Era o aroma simples e esmagador da paz. Ajeitou a gola da blusa, sentindo a leveza do tecido contra a pele, e voltou a focar-se no monitor à sua frente. Havia trabalho para fazer, projetos há muito adiados para estruturar, uma carreira que deixara atrofiar na sombra de um casamento alicerçado em inseguranças alheias. O teclado começou a emitir um som rítmico, quase musical, à medida que os seus dedos ganhavam velocidade sobre as teclas. Cada frase redigida era uma afirmação de presença, uma prova viva de que a mulher assustada ficara para sempre encerrada na gaveta de um cofre, dando lugar a alguém que conhecia, ao milímetro, o valor incalculável da sua própria liberdade. O compasso ágil das teclas cessou momentaneamente quando Helena ergueu o olhar para lá do monitor. A luz clara da manhã inundava as amplas janelas do apartamento, agora desprovidas das cortinas densas que Diogo sempre insistira em manter cerradas para isolar o mundo exterior. Os vidros, perfeitamente limpos, deixavam entrar um sol de inverno que recortava o espaço com uma nitidez geométrica, aquecendo a madeira polida do chão, onde antes apenas habitavam sombras e ressentimentos mudos. Ao lado do teclado, uma chávena de cerâmica artesanal exalava o aroma rico e aveludado de um café de especialidade, misturando-se na perfeição com o cheiro a pão fresco de fermentação natural, que cortara momentos antes na cozinha. Já não havia o travo ácido do café requentado das madrugadas de pânico, nem o zumbido elétrico do frigorífico a sublinhar o desespero de uma casa à beira do abismo financeiro. Agora, o silêncio era um luxo palpável, uma tela em branco que lhe pertencia por absoluto direito. Foi então que o ecrã do telemóvel, repousado sobre a mesa de carvalho, se acendeu com uma luz fria. Um número não guardado surgiu no visor, mas a sequência de dígitos era uma que ela reconheceria até ao fim da vida. Diogo. Uma última tentativa patética, um último fio invisível lançado sobre o vazio burocrático para tentar resgatar o domínio que escorrera por entre os dedos dele. No passado, aquela simples chamada teria feito o seu estômago contrair-se e o ar faltar-lhe nos pulmões. Mas agora, Helena olhou para o aparelho e não sentiu absolutamente nada. A ausência de medo era, por si só, a maior das revelações. Com um movimento lento e deliberado do polegar, acedeu às definições da chamada. Não houve hesitação, nem um milissegundo de dúvida. O leve toque vibratório do aparelho contra as pontas dos seus dedos confirmou a ação final. Contacto bloqueado permanentemente. A restrição não era apenas digital, era a fronteira intransponível da sua nova existência. A paz profunda que se ancorou no seu peito naquele exato instante não era fruto da segurança financeira, nem da escritura do imóvel que agora ostentava apenas o seu nome. O dinheiro fora unicamente o veículo, a chave de vidro moldado que destrancara a sua prisão. A verdadeira serenidade nascia da remoção definitiva daquele parasita emocional que se alimentara da sua complacência durante anos. Helena encostou-se à cadeira, fechou os olhos e respirou de verdade, preenchendo os pulmões até ao limite, sentindo o peso invisível de uma década inteira deslizar finalmente dos seus ombros e desfazer-se no ar limpo daquela manhã. O silêncio que se seguiu não era o vazio tenso de outrora, aquele mutismo carregado de ressentimento e ameaças veladas que costumava espessar as paredes daquele apartamento em Arroios. Era um silêncio habitável, macio, um espaço imenso e limpo onde ela podia, finalmente, desenhar o contorno dos seus próprios dias.
Helena levantou-se da cadeira com uma leveza que os seus músculos há muito haviam esquecido. Os seus passos pelo corredor já não procuravam o amortecimento cauteloso de quem teme acordar uma fúria adormecida, de quem pisa cascas de ovos no seu próprio lar. Agora ressoavam firmes, ritmados e tranquilos sobre a madeira envernizada. Caminhou até à cozinha, onde a luz matinal continuava a derramar-se impiedosamente clara sobre a bancada desimpedida. Não havia cartas de cobrança amontoadas, não havia cinzeiros cheios, nem o zumbido elétrico de um frigorífico a marcar o compasso da ansiedade noturna. Havia apenas a promessa de um dia intocado. Helena aproximou-se da pequena máquina que adquirira recentemente, uma indulgência simples que simbolizava a sua nova soberania. Moer os grãos tornou-se um ritual de aterramento. O aroma denso, terroso e achocolatado do café de especialidade começou a preencher todos os recantos da divisão, expulsando para sempre a memória fantasma da acidez requentada e do suor nervoso que antes empestavam as madrugadas de Diogo. Ao lado, sobre uma tábua de oliveira, repousava um pão de fermentação lenta que comprara na padaria do bairro. O som áspero e seco da faca, a quebrar a códea estaladiça, pareceu-lhe a nota inicial de uma sinfonia perfeitamente afinada. Preparou o pequeno almoço com uma lentidão deliberada, saboreando a textura do tempo. Não havia pressa, não havia horários ditados pela urgência alheia, nem justificações a dar sobre onde gastara cada cêntimo daquele pão ou daquele café. A sua autonomia manifestava-se naquelas minúcias diárias, na liberdade absoluta de ocupar o espaço, de existir sem ter de se encolher para caber na sombra do ego de outra pessoa. Levou a chávena fumegante até a janela da sala e apoiou-se no parapeito. O calor da cerâmica irradiava para as palmas das suas mãos, uma âncora tátil e reconfortante. O vapor quente acariciou-lhe o rosto, enquanto observava a cidade lá fora. O trânsito fluía numa artéria distante e as gaivotas cruzavam o céu azul, mas os sons chegavam-lhe agora filtrados por uma barreira de vidro duplo e de inviolável paz interior. Lisboa deixara de ser o cenário opressivo de uma sobrevivência diária, de idas clandestinas ao Chiado, ou de avaliações secretas feitas com o coração a bater descompassado. Era apenas o pano de fundo de uma terça-feira luminosa. Mais tarde, abriria o portátil para rever os esboços do projeto que lhe fora confiado no seu novo emprego. Trabalhar novamente na sua área, usar a sua capacidade técnica e criativa para desenhar espaços funcionais, espelhava com exatidão o que acabara de fazer com a sua própria vida. Ela deitara abaixo as estruturas apodrecidas daquele casamento, limpara os escombros da manipulação e, sobre fundações finalmente sólidas e inabaláveis, começara a reerguer algo belo. Sorriu para o reflexo tênue do seu próprio rosto no vidro da janela. Deu um gole no café e deixou que o sabor intenso lhe despertasse os sentidos para a imensidão da vida que ainda tinha pela frente. O silêncio do momento foi apenas pontuado por um leve zumbido sobre a mesa de carvalho. O telemóvel iluminou-se, projetando um pequeno retângulo de luz branca que se fundiu com a claridade natural da manhã. Helena pousou a chávena com uma lentidão deliberada, saboreando a absoluta ausência de sobressalto. Houve um tempo, que agora lhe parecia pertencer a outra vida, em que aquele som a faria retrair os ombros, antecipando uma exigência agressiva, uma cobrança financeira, ou a presença sufocante de Diogo a encurralá-la através de palavras ásperas. Agora, pegou no aparelho com a leveza de quem segura apenas vidro e metal, desprovido de qualquer ameaça. No ecrã,
O menu de definições aguardava a sua ação final. O número de Diogo, aquela sequência de dígitos que durante anos fora sinônimo de ansiedade, culpa e diminuição, estava selecionado. Ela não hesitou. O polegar deslizou sobre o vidro liso e o leve toque vibratório do aparelho confirmou o bloqueio permanente e irrevogável. Foi um gesto minúsculo, desprovido de qualquer teatralidade, mas o seu eco interior teve a magnitude de uma tempestade que finalmente se dissipa para dar lugar a um horizonte limpo. Não havia raiva nesse toque, nem sequer a satisfação vingativa que ele provavelmente lhe atribuiria se pudesse testemunhar o momento. Havia apenas uma indiferença cristalina, uma asepsia clínica que selava a sua cura. Helena compreendia agora, com uma lucidez inabalável, que a paz profunda que se instalara nos seus dias não era fruto da riqueza material. O valor do pregador de Lalique, os milhares de euros que haviam liquidado a dívida ao banco, tudo isso fora apenas o veículo, o bilhete de saída da jaula invisível onde definhara. A verdadeira fortuna era a remoção do parasita. O dinheiro comprara a fronteira física, mas fora a sua própria coragem que resgatara a sua identidade. Helena encostou a cabeça ao rebordo da cadeira e fechou os olhos, deixando-se banhar pelo calor do sol que atravessava o vidro limpo. E então, sem pressa, inspirou. O ar entrou nos seus pulmões, sem encontrar resistência, sem esbarrar no nó de pânico que costumava estrangular a base da sua garganta, ou no peso da dívida que lhe esmagava o peito. Respirou de verdade, longa, profunda e inteiramente, pela primeira vez numa década, sentindo os últimos vestígios do seu antigo cativeiro escorregarem dos seus ombros e dissolverem-se na luz daquela manhã. A expiração que se seguiu foi um murmúrio suave, um som quase inaudível que selou a fronteira definitiva entre o que fora e o que passava a ser. Ao abrir os olhos, a nitidez do mundo à sua volta pareceu-lhe inédita, desenhada com contornos de uma precisão reconfortante. A luz clara da manhã inundava as janelas limpas da sala, derramando-se sobre o soalho de madeira com uma generosidade que antes lhe era negada pelos estores sempre semicerrados. O apartamento em Arroios, outrora um labirinto de sombras e ecos de recriminações, pertencia-lhe agora por inteiro. Cada centímetro daquele espaço respirava com ela, purificado, livre da presença densa e asfixiante que durante anos lhe policiara os gestos e lhe encolhera a alma. Levantou-se com uma leveza que a fez sorrir, uma fluidez de movimentos que há muito esquecera possuir, e caminhou até a cozinha com passos descalços e seguros. O aroma rico a pão fresco, acabado de torrar, misturava-se no ar com as notas quentes e achocolatadas do café de especialidade que fervilhava lentamente na pequena cafeteira italiana. Era um cheiro à rotina intocada, a manhãs lentas e pacíficas, onde ninguém exigia pressa, onde nenhuma voz áspera se erguia do quarto para criticar a temperatura da água, o ruído da louça ou o custo dos grãos. Helena serviu o café numa chávena de cerâmica clara, sentindo o calor reconfortante irradiar para as pontas dos dedos, e apoiou-se na bancada, absorvendo a vastidão daquele momento. Foi nessa quietude absoluta que o telemóvel, pousado sobre a mesa de refeições, emitiu um leve toque vibratório. O ecrã acendeu-se por uma fração de segundo, quebrando a penumbra de um canto da sala para mostrar uma notificação automática do sistema. Era a confirmação silenciosa e final. O número de Diogo fora permanentemente bloqueado. Rejeitado pela rede, barrado por definições invisíveis, ele fora apagado da sua existência digital com a mesma eficácia cirúrgica e gélida
com que o tribunal o apagara da sua vida legal e patrimonial. Não houve qualquer sobressalto no peito de Helena ao ver a luz do ecrã desvanecer-se até ao negro absoluto. Não sentiu triunfo vingativo, nem a velha ansiedade espinhosa que costumava antecipar os ataques de fúria dele. Sentiu apenas a confirmação serena de que o passado ficara, de uma vez por todas, do lado de fora daquelas paredes. O alívio era uma sensação física, expansiva, uma ausência de gravidade que lhe permitia alinhar a coluna e erguer o queixo. Bebeu um gole do café, saboreando a sua intensidade amarga e perfeita, enquanto o silêncio luminoso do apartamento a abraçava, vasto, limpo e infinitamente seu. A quietude da sala não era o vazio de uma perda, mas o espaço de um recomeço. O dinheiro do leilão, aqueles 95 mil euros que haviam trocado o peso de um passado engavetado pela leveza do presente, já não era uma abstração numérica. Transformara-se na certidão limpa daquele apartamento, na paz de uma caixa de correio, sem ameaças de credores, e no sorriso do irmão a erguer o seu próprio futuro. Contudo, enquanto passava a ponta dos dedos pela cerâmica quente da chávena, Helena compreendia a verdade mais absoluta daquela manhã. A sua paz profunda não emanava do conforto financeiro. O dinheiro fora apenas o veículo, a alavanca necessária, o bisturi afiado que lhe permitira extirpar o parasita que a consumira lentamente. A verdadeira riqueza era aquela inviolabilidade. O aroma rico do pão fresco, estaladiço sobre a tábua de madeira na bancada, misturava-se com o perfume denso do café, criando uma atmosfera de normalidade que lhe parecia um milagre diário. Levantou-se devagar, maravilhada com a fluidez dos próprios movimentos, com a ausência de atrito no seu próprio lar. Os ombros, durante anos contraídos sob o peso de uma vigilância constante, das meias palavras e do medo de desencadear a próxima crise, descaíram finalmente para uma postura natural. A gravidade parecia ter mudado as suas regras só para ela. O peso invisível desmoronara-se, deixando no seu lugar uma leveza física, real e palpável. Caminhou até a janela de vidros límpidos. A luz da manhã recortava os telhados de Lisboa sob um céu de um azul aberto, sem nuvens, sem sombras à espreita. Helena apoiou as mãos no parapeito, sentindo a solidez da pedra sob a pele. Fechou os olhos por um breve instante, ergueu o rosto para a claridade e, pela primeira vez numa década inteira, encheu os pulmões de ar. Respirou de verdade, profundamente, sem amarras, sem pressa. O ar frio e limpo invadiu-lhe o peito, expandindo-o até ao limite, e quando expirou, fê-lo com a certeza inabalável e serena de que estava salva.